Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal, seguindo a nossa programação. Hoje é um vídeo de pessoas notáveis, mentes brilhantes. Espero muito que vocês gostem do conteúdo escolhido para trazer aqui nesse vídeo. Peço que vocês deixem a curtida para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e tá trazendo mais aqui para vocês. Peço também que vocês comentem o que acharam do vídeo, comentem sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo. Não esqueçam de se inscrever também, por favor, porque eu tô com a meta de bater 500 inscritos, então toda inscrição é muito importante e eu fico muito grata. Então é isso, gente. Ativem também o sininho pra não perder assim que eu postar vídeo novo. Vamos rodar a vinheta e a gente começa o vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Paulo Freire. Paulo Régulos Neves Freire nasceu dia 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco. Ele era filho de Joaquim Temístocles Freire, que era capitão da Polícia Militar de Pernambuco, e de Edeltrudes Neves Freire, que era conhecida como Dona Tudinha, era dona de casa e musicista amadora. Ele cresceu em uma família de classe média, que pouco tempo depois conheceria a pobreza de perto. Com a crise de 1929, a família acabou perdendo boa parte da sua estabilidade econômica. Eles então se mudaram para Jaboatão dos Guararapes. Na época, era uma cidade menor. Eles estavam em busca de um custo de vida mais baixo. Ele experimentou lá então a fome e a insegurança material durante a sua infância, convivendo com colegas em situação ainda pior. Essa experiência concreta com a pobreza e a desigualdade marcaram profundamente sua sensibilidade e mais tarde sua opção por uma educação voltada aos oprimidos. Em diversos relatos, já na velhice, Paulo dizia que desde criança se inquietava diante de qualquer forma de discriminação e injustiça. Esse incômodo se transformaria no fundamento ético da sua pedagogia. Ninguém se educa sozinho, ninguém liberta ninguém. Os homens e mulheres se libertam em comunhão. Aos 13 anos de idade, ele perdeu seu pai, o que agravou ainda mais a situação econômica da família. Seus irmãos começaram a trabalhar cedo para que ele conseguisse seguir estudando. Essa experiência de perda, precariedade e solidariedade familiar reforçaram sua compreensão de que a educação não era uma abstração. Ela nasce da vida real, da dor, da luta e da esperança. Na juventude, Paulo estudou em colégios tradicionais do Recife, como o Colégio 14 de Julho e, posteriormente, o Colégio Oswaldo Cruz, onde conseguiu estudar graças aos arranjos de gratuidade. Em troca da isenção das mensalidades, ele atuava como auxiliar de disciplina. Essa vivência já lhe permitiu observar de perto o cotidiano escolar, o autoritarismo presente nas relações professor-aluno e os limites de uma educação rígida, distante da realidade dos estudantes. Em 1943, ele ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Embora ele tenha se formado em Direito, praticamente ele não exerceu a advocacia. Seu verdadeiro interesse se revelava em duas áreas: a filosofia da linguagem e o magistério, atuando como professor de língua portuguesa em escolas de ensino secundário. Ali ele percebeu que seu lugar não era o tribunal, mas sim a sala de aula. Ao invés de disputar causas no campo jurídico, ele queria disputar sentidos, palavras e consciências no campo da educação. Em 1944, ele se casou com Elza Maia Costa de Oliveira, que também era professora primária da rede pública. Ela não foi apenas sua companheira de vida, mas sim uma parceira intelectual e política. Ela participou ativamente de suas experiências pedagógicas, especialmente na alfabetização de adultos no Recife. O casamento deles durou 42 anos, até a morte dela, em 1986. Eles acabaram tendo 5 filhos. Eram eles Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Lute Gardes. A partir de 1946, ele passou a trabalhar no Serviço Social da Indústria, SESI, em Pernambuco, onde assumiu o Departamento de Educação e Cultura. Ali ele se aproximou de forma sistemática da educação de trabalhadores, muitos deles operários e empregados do setor industrial. A partir dessas experiências, ele percebeu que alfabetizar não era apenas ensinar o código escrito, mas sim criar condições para que as pessoas lessem o mundo em que vivem. Suas condições de trabalho, seus direitos, suas possibilidades de mudança. Nos anos de 1950, ele aprofundou suas reflexões filosóficas e pedagógicas. Em 1958, no segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, em Recife, ele apresentou as bases de um sistema de alfabetização totalmente inovador para a época. Ao invés de partir de cartilhas com frases artificiais e descontextualizadas, como o famoso "vovô viu a uva", Paulo propõe começar pelas chamadas palavras geradoras, que são termos retirados diretamente do vocabulário cotidiano dos trabalhadores e das trabalhadoras, como tijolo, roçado, salário, desemprego, sindicato, cana, engenho, casa, lavoura. Essas palavras são escolhidas porque têm carga afetiva, social e política para as pessoas. A partir de uma palavra geradora, o educando aprende as sílabas, forma novas palavras e ao mesmo tempo discute criticamente o conteúdo daquela palavra. O que significa salário injusto? O que é trabalho?
O que é terra? Assim, a alfabetização se torna, desde o início, um processo de leitura do mundo, não só de decodificação de letras. Em 1959, ele organiza suas ideias numa tese, apresentada em um concurso para a cadeira de História e Filosofia da Educação, na Universidade do Recife. Essa tese, intitulada Educação e Atualidade Brasileira, analisa o papel da educação no Brasil, marcado por desigualdades e autoritarismo, e se torna a base para o seu livro, Educação como Prática da Liberdade, que foi publicado alguns anos depois. Alguns elementos centrais desse método e dessa visão da educação são a conscientização, processo pelo qual a pessoa vai tomando consciência crítica de sua situação no mundo, das estruturas que a oprimem e das possibilidades de transformá-las. Conscientizar não é doutrinar, é problematizar a realidade para que o sujeito pense por si. Tem o diálogo, que é a educação, não é um ato de transmissão em que o professor fala e o aluno apenas escuta. Para Freire, professor e aluno são sujeitos do processo. Ambos aprendem e ensinam em uma relação dialógica. Tem o círculo de cultura. Ao invés da clássica sala de aula, Freire propõe círculos nos quais os participantes se sentam frente a frente, compartilhando experiências e construindo conhecimento coletivamente. Não há palestra, há troca, escuta e debate. Esse conjunto de ideias, ainda em amadurecimento nos anos 1950, se tornaria o coração do método Paulo Freire e, mais tarde, da pedagogia do oprimido. O momento mais emblemático de sua trajetória, antes do golpe de 64, aconteceu em 1963, na pequena cidade de Angicos, no interior do Rio Grande do Norte. O Brasil vivia um clima de intensa efervescência política e social. O governo de João Goulart discutia as chamadas reformas de base, entre elas a reforma agrária e a expansão da educação popular. Nesse contexto, o governo do Rio Grande do Norte, em parceria com a Universidade do Rio Grande do Norte, o Movimento de Cultura Popular e com o financiamento da Aliança para o Progresso, convidou Paulo Freire para coordenar uma experiência piloto de alfabetização de adultos. Em Angicos, Paulo e sua equipe trabalharam com cerca de 300 trabalhadores e trabalhadoras. O curso ficou conhecido como as 40 Horas de Angicos. Eram aproximadamente 40 horas de atividades distribuídas ao longo de pouco mais de um mês e meio. Ao final, pessoas que antes não liam nem escreviam passaram a dominar o código escrito básico e, mais importante, começaram a discutir a própria condição social, o trabalho, a exploração e os direitos de cidadania. Um episódio simbólico frequentemente associado a esse momento mostra um trabalhador, após alfabetizado, questionando publicamente: agora eu posso ler, agora eu posso votar, mas continuo sem terra, como é que fica? Esse tipo de fala revela que não se tratava apenas de aprender letras, tratava-se de politizar a leitura, conectando a alfabetização com consciência social. O impacto do experimento de Angicos foi tão grande que o então ministro da Educação, Darcy Ribeiro, e o presidente João Goulart idealizaram o Programa Nacional de Alfabetização, o PNA, com base no método freiriano. A meta era instalar milhares de círculos de cultura pelo país e alfabetizar em curto espaço de tempo milhões de jovens e adultos que, por serem analfabetos, eram impedidos de votar e participar plenamente da vida política. Em janeiro de 1964, o Plano Nacional de Alfabetização foi oficialmente lançado, porém, dia 31 de março de 1964 ocorreu o golpe civil-militar, que derrubou o governo de João Goulart e instaurou uma ditadura que duraria cerca de 21 anos. Uma das primeiras medidas desse novo regime era cancelar o Programa Nacional de Alfabetização e desmontar iniciativas de educação popular que eram consideradas subversivas. Paulo Freire, cujo método era visto por setores conservadores como uma forma de politização dos pobres, rapidamente entrou na mira da repressão. Ele foi preso em Olinda, em 1964, sob acusação de ser subversivo. Passou aproximadamente 70 dias detido, submetido a interrogatórios e a um ambiente de perseguição e medo. Depois de liberado, a pressão política e as ameaças o levaram ao exílio. Primeiro ele passou pela Bolívia, em seguida se estabeleceu no Chile, em novembro de 1964. Aquele momento representou uma ruptura profunda em sua vida. Ele foi afastado fisicamente do Brasil, mas levou consigo a experiência de Angicos, a memória das lutas populares e a convicção de que não existe neutralidade na educação. A educação que se diz neutra, diria ele, quase sempre serve aos interesses dos opressores. Durante o exílio chileno, ele trabalhou junto ao Instituto Chileno para a Reforma Agrária e a organismos internacionais ligados ao FAO e à Reforma Agrária. Ele atuou com camponeses, movimentos sociais e educadores, articulando a alfabetização com processos de transformação social. Nesse contexto, entre os anos de 1964 e 1968, ele escreveu sua obra mais famosa, Pedagogia do Oprimido. Esse livro é redigido originalmente em português, mas é publicado primeiro em espanhol e depois em inglês, ganhando rapidamente projeção internacional. No Brasil, por causa da censura e do clima político, a obra só circulou mais amplamente anos depois, com a distensão e a abertura gradual da ditadura.
Em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire aprofunda conceitos-chave, como educação bancária, é um modelo tradicional de ensino, em que o professor deposita conhecimentos prontos em alunos passivos. Essa educação trata os educandos como recipientes vazios e os impede de desenvolver autonomia crítica. Educação problematizadora. Em oposição à educação bancária, Freire propõe uma educação em que professores e alunos juntos analisam a realidade, identificam problemas e buscam caminhos de ação. O conteúdo não é imposto, mas construído a partir da vida concreta dos educandos. Oprimidos e opressores. Inspirado em autores como Hegel, Marx e pensadores anticoloniais, Freire analisa como os oprimidos muitas vezes internalizam a visão dos opressores e passam a se enxergar com os olhos do dominador. A pedagogia do oprimido, nesse sentido, visa ajudar os oprimidos a resgatar sua humanidade e a construir uma nova forma de estar no mundo. O diálogo como exigência existencial. Para Freire, o diálogo não é um método didático qualquer. É a forma própria dos seres humanos existirem. Através do diálogo autêntico, em que todos têm voz e são reconhecidos como sujeitos, é possível construir conhecimento e transformar a realidade. Pedagogia do oprimido se torna, com o tempo, uma referência central, não apenas na educação, mas em áreas como sociologia, filosofia, teologia da libertação, os estudos culturais e as ciências políticas. Aos poucos, Paulo Freire passa a ser visto como um dos grandes pensadores críticos do século XX. O exílio acaba transformando ele em um intelectual de alcance mundial. Seu pensamento, nascido da prática com trabalhadores pobres do Nordeste brasileiro, passa a dialogar com contextos muito diferentes: lutas anticoloniais na África, movimentos de libertação na América Latina, movimentos estudantis na Europa, lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. Em 1969, ele é convidado como professor visitante na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Lá ministra cursos e conferências sobre educação, libertação e mudança social, aproximando-se de pesquisadores, teólogos, militantes dos direitos civis e intelectuais engajados. Após esse período, ele se muda para Genebra, na Suíça, onde atua como consultor de educação do Conselho Mundial de Igrejas. A partir dessa posição, ele viaja por mais de 30 países, assessora governos, ONGs e movimentos populares. Sua atuação é especialmente marcante em países africanos recém-independentes de Portugal, como Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Nesses países, o desafio era construir sistemas educacionais que não reproduzissem a lógica colonial, escolas que não apenas ensinassem a língua do colonizador, mas valorizassem as línguas locais, as histórias e as culturas dos povos africanos. Freire contribui para debates sobre alfabetização em língua materna, formação de professores e construção de currículos de caráter descolonizador. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, seus livros são traduzidos para diversas línguas e estudados em universidades de todo o mundo. Ele recebe prêmios internacionais e uma série de títulos de doutor honoris causa, concedidos por universidades da Europa, das Américas, da Ásia e da África. Em 1979, é aprovada a Lei da Anistia no Brasil, abrindo caminho para o retorno de exilados políticos. Paulo Freire volta ao país em 1980, depois de quase 16 anos fora. O retorno é marcado por intensos debates, encontros com movimentos populares e forte repercussão na imprensa. Já de volta, ele se filia ao Partido dos Trabalhadores. Fundado em 1980, ele participa da formação política de militantes, contribui com a elaboração de propostas de educação e assume a presidência da primeira diretoria da Fundação de Apoio ao Partido. Sua presença ajuda a consolidar uma visão de educação como prática de liberdade, também no campo da política institucional. Em 1986, ele enfrenta um momento de profunda dor pessoal, a morte de Elsa, sua companheira de mais de 4 décadas, parceira nas lutas e na construção de sua pedagogia. 2 anos depois, em 1988, ele se casa com Ana Maria Araújo Freire, Anita, que era educadora, pesquisadora e sua amiga desde a juventude. Nita se torna uma das principais responsáveis pela preservação e difusão de sua obra, organizando livros, textos e documentos. Entre 1989 e 1992, Paulo Freire exerce o cargo de secretário municipal de Educação de São Paulo, na gestão da prefeita Luísa Erundina. É um momento decisivo em que ele tem a oportunidade de aplicar suas ideias em larga escala na gestão de uma das maiores redes públicas de ensino da América Latina. Alguns eixos dessa gestão são escola pública gratuita e democrática. Isso atua em defesa intransigente da escola como direito de todos e dever do Estado. Tem a gestão participativa, que engloba a criação e fortalecimento de conselhos escolares, participação de pais, estudantes e funcionários nas decisões da escola, a formação de professores, com programas de formação continuada inspirados na pedagogia crítica, incentivando o professor a ser pesquisador de sua própria prática, e a educação de jovens e adultos, que é a ampliação de programas voltados a quem não teve acesso à escola em idade regular, articulando a alfabetização com trabalho, cultura e cidadania. Essa experiência é analisada e narrada por ele no livro Educação na Cidade, no qual discute os limites, as resistências burocráticas
práticas, as disputas políticas e as conquistas concretas de tentar fazer uma educação libertadora dentro de uma estrutura estatal. Nos anos de 1990, Paulo Freire concentrou esforços especialmente na educação de jovens e adultos, o EJA, e no fortalecimento de iniciativas de educação popular. Em São Paulo, ele participou da criação do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, o MOVA, que era um programa que reunia turmas de alfabetização em bairros periféricos, favelas, sindicatos, associações comunitárias e igrejas. O MOVA segue os princípios freirianos, parte da realidade dos educandos, trabalha com palavras geradoras, círculos de cultura e uma pedagogia voltada à emancipação. Em 1991, ele publicou o livro Educação na Cidade, no qual ele reflete sobre a sua experiência como gestor público, evidenciando que não existe fórmula simples para implementar uma política democrática de educação, mas que é possível avançar quando se aposta na participação popular e na valorização dos profissionais da educação. No mesmo ano, foi criado o Instituto Paulo Freire, em São Paulo, com a missão de preservar, estudar e expandir o legado do educador. O Instituto se tornou um polo de documentação, pesquisa, formação e articulação de projetos de educação popular no Brasil e em diversos países. Sua última grande obra em vida foi Pedagogia da Autonomia, que foi publicada em 1996. Nela, ele reúne uma série de saberes necessários à prática educativa e sintetiza princípios éticos e políticos da docência. Entre os principais pontos estão: não há docência sem discência. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa e curiosidade. O professor deve estar sempre aprendendo, pesquisando, duvidando, perguntando. Ensinar exige ética e respeito à dignidade do educando. Não há lugar numa prática realmente freiriana para humilhação, discriminação ou abuso de poder. Ensinar é um ato político. O educador precisa ter consciência de que sua prática contribui para manter ou para transformar a realidade. Não existe neutralidade. Pedagogia da Autonomia se torna um dos livros mais lidos e discutidos de Freire, especialmente nos cursos de licenciatura e nas formações docentes, por tratar diretamente do como e do porquê da prática de ensinar. Ele faleceu dia 2 de maio de 1997, aos 75 anos, em São Paulo, vítima de um infarto, após complicações em um procedimento cardíaco. Sua morte comoveu educadores, estudantes e militantes em diversos países. No Brasil, foram organizadas homenagens em escolas, universidades, sindicatos e movimentos sociais. Ao longo de sua vida, ele recebeu dezenas de títulos de doutor honoris causa, concedidos por universidades de todos os continentes, além de prêmios internacionais ligados à educação, aos direitos humanos e à paz. Sua figura transcendeu fronteiras, tornando-se um símbolo de educação comprometida com a justiça social. Em 2012, por meio da Lei 12.612, o Estado brasileiro reconhece oficialmente Paulo Freire como patrono da educação brasileira. A lei afirma, em síntese, que Paulo Freire é uma referência fundamental para a educação do país, tanto pela originalidade de seu pensamento, quanto pelo compromisso com os oprimidos. Hoje, Pedagogia do Oprimido e outras obras de Freire estão entre as mais citadas em cursos de ciências humanas em universidades do mundo inteiro. Sua influência atravessa fronteiras, idiomas e contextos. Seus conceitos são retomados por movimentos de educação popular, pela educação de jovens e adultos, por escolas públicas, por professores que reinventam sua prática, por movimentos sociais que lutam por terra, moradia, trabalho e dignidade. Mais do que um método de alfabetização, Paulo Freire legou ao mundo uma filosofia da educação, baseada em diálogo, esperança, crítica e amorosidade. Sua pedagogia convida cada pessoa a se reconhecer como sujeito da própria história, capaz de ler e reescrever o mundo. Para finalizar, uma frase aqui para vocês, que Paulo Freire dizia: a educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo, tchau!